Uma função f e um ponto A no seu domínio, definimos a derivada da f em A como sendo esses limites. E lembremos aqui que tanto estrela quanto 2 estrela são expressões equivalentes, visto que obtém-se um e outro a partir de uma mudança de variável. Nesse caso, chamando z de A mais H, vamos de estrela para 2 estrela e vice-versa. Então, a derivada da função f em A é dada por esses limites, caso eles existam. Aqui, nós podemos definir, a partir da função f, uma nova função f', dita a derivada da f. A construção é feita da seguinte forma. Esse ponto A, na qual a gente está calculando a derivada da f, é posto nessa definição como sendo um ponto arbitrário. Se o limite existir, então existe o f' de A. Então imaginemos aqui que no lugar do A, a gente considere uma variável x no domínio da f. E consideremos também ômega um subconjunto do domínio da f, tal que existe a derivada da f para todo x em ômega. Ou seja, ômega seria o subconjunto do domínio da função f para o qual a derivada está definida. Então, notemos que nessa condição de existir a derivada para os pontos x de ômega, nós podemos definir uma nova função, dita derivada da f. De que forma? Dado um x, essa nova função, que a gente pode denotar com o símbolo f', ela associa ao x um valor f' de x, que é a derivada da f em x, obtido por estrela ou 2 estrela, só que aqui, no lugar do A, a gente está considerando x. Então, formalmente, a gente define a derivada da função f como sendo uma nova função. Essa é a ideia que a gente quer definir. Então, seja f uma função, seja ômega contido no domínio da f, tal que existe a derivada da f em x para todo x em ômega, ou seja, ômega é o subconjunto do domínio da f para o qual existe a derivada. Então, definimos a função derivada da f denotada por f' ou df dx como sendo a função dada por Então aqui vamos usar a notação f'. Então aqui o domínio da f' é ômega, ou seja, definido anteriormente como conjunto dos pontos do domínio da f onde a derivada existe. Contradomínio reais,
porque f é uma função que assume valores em R. E, dado um x em ômega, f' de x, por definição, é a derivada da f em x, ou seja, a gente assume essas definições dadas aqui, só que no lugar do a gente coloca x, porque x aqui é visto como uma variável. Então seria limite h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, ou, equivalentemente, temos também a outra forma, limite, quando z tende a x, f de z menos f de x divididos por z menos x. Então isso aqui nos dá a regra que define essa função derivada da f, ou seja, f' em x é limite, quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h, ou também, uma forma equivalente, limite, quando z tende a x, de f de z menos f de x sobre z menos x. Uma observação aqui nessa definição da função derivada, o x é o argumento da f'. Agora, no cálculo do limite, a variável aqui é h, ou seja, x, que é o argumento da função derivada, no cálculo do limite, ele desempenha o papel de uma constante. Então ele não tem efeito prático na hora de calcular o limite, porque a variável do limite é h, não é x. O mesmo se verifica nessa expressão equivalente. A variável em relação ao qual se calcula o limite é z. Então x funciona aqui nessa expressão como sendo uma constante. Mas nós vemos x em relação à função f' como sendo uma variável. Então, é importante saber discernir isso. No cálculo do limite, repetindo aqui, tanto nessa expressão, a primeira, quanto a segunda, a variável do limite é h, nesse primeiro caso, e z. Então, x faz o papel de um parâmetro fixo no cálculo do limite, embora, repetindo, ele seja uma variável para a função f'. Seja f de x igual a xn, vamos obter f' de x. Aqui, vamos usar a seguinte definição para a derivada. F' de x é limite quando h tende a zero, f de x mais h, menos f de x sobre h. Sendo f de x igual a xn, nós não temos limite quando h tende a zero, x mais h a n, menos x a n sobre h. Então, quando h tende a zero, x mais h tende a x, então essa expressão tende a x a n, subtraído x a n, então o numerador tende a zero, o denominador, que é h, também tende a zero, e temos uma indeterminação, como é o caso de costume no cálculo de uma derivada. Então aqui, para a gente levantar essa indeterminação, é essencial que a gente faça a expansão de x mais h a n. E aqui a gente usa a fórmula do binômio de Newton, que é o que permite desenvolver x mais h elevado a n. Então, aqui lembrando o caso geral, a mais b elevado a n
n um número natural, isso aqui admite a seguinte expansão. Coeficiente binomial n0 a n b0 mais coeficiente binomial n1 a n menos 1 b1 mais coeficiente binomial n2 a n menos 2 b2, etc. Que a gente tem um termo geral aqui, que seria associado ao coeficiente binomial np. E aqui a gente vê os expoentes do A são obtidos pegando, nesse primeiro caso aqui, n-1, depois n-2. Então, nesse caso, associado ao coeficiente binomial np, nós temos o expoente do A, n menos p, e o B fica com o expoente p. Então esse aqui é o termo geral da expansão binomial de A mais B a n. Então, continuando aqui, teríamos outros termos. Então aqui a gente tem o coeficiente binomial n menos 2. E, nesse caso, o expoente do A ele é n menos 2, que é 2. B, n menos 2, mais n menos 1, a, b, n menos 1. Finalmente, o último, A0bn. Aqui, bom lembrar que o coeficiente binomial np, por definição, é n fatorial, n menos p fatorial, vezes p fatorial, que é igual também, pode verificar, ao coeficiente binomial n menos p. Porque n menos p, esse coeficiente binomial seria n fatorial, n menos p fatorial, que daria o p fatorial, vezes n menos p fatorial. Então, essas expressões coincidem. N fatorial, por definição, é o produto dos n primeiros números naturais. Então, é 1, 2, 3, etc. até n. E, então, p fatorial é o produto dos p primeiros inteiros. E o mesmo com n menos p fatorial. 1 fatorial, por definição, é 1. E também 0 fatorial é definido como sendo 1. Então, aqui, usando essa definição, nós vemos que algum desses coeficientes tem expressão n0. Então, p é 0. Teríamos n fatorial dividido por n fatorial, 0 fatorial. Esse aqui numericamente é igual, 0 fatorial a 1, então a gente fica com 1 sobre 1, que dá 1. Então, n a 0 é 1. N a 1 seria n fatorial, n menos 1 fatorial, 1 fatorial. N fatorial, 1, 2, etc. vezes n. N menos 1 fatorial, 1, 2, n menos 1. 1 fatorial é 1.
Então aqui, ó, colocando mais um termo aqui, né? A gente teria n fatorial 1 vezes 2, n menos 1 vezes n. Esse aqui é o n fatorial. Todos esses termos aqui estão se cancelando. Então, o numerador resulta n, denominador 1. Então, o coeficiente binomial n1 é n. Que n2, teríamos n fatorial, n menos 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui 1, 2, n menos 2, n menos 1, n. Estou escrevendo o n fatorial nessa forma. Retendo esses termos aqui até o n menos 2, porque agora, quando a gente escrever n menos 2, fatorial, aparece esse termo. 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2. E a gente tem esse cancelamento aqui, que resulta para o coeficiente binomial n2, n menos 1 sobre 2. Então aqui, n menos 2, como a gente viu na propriedade aqui, ele é igual numericamente a n2. E analogamente, n1 a 1, ou seja, na verdade, n menos 1 é numericamente igual a n1, que é n. Então, considerando esses vários valores aqui, substituindo nessa expressão de a mais b, a gente tem a expansão para essa quantidade aqui. No caso em questão, a gente quer desenvolver x mais h a n. Então, x faz o papel do a, o h o do b, e a gente obtém a seguinte expressão, que n 0 a 0 é 1, a n vai ficar x a n, o b é o h. h0 dá 1, quer dizer, isso aqui é sempre igual a 1. A gente está considerando b diferente de 0. Assim como nesse último termo aqui, a0 dá 1. Então a gente tem, no caso, x mais h elevado a n, vai ficar 1 x a n. Então, está aqui. Mais coeficiente binomial n 1 a 1. A gente viu, esse coeficiente aqui é n, então a gente pode olhar isso aqui como sendo n. X a n menos 1, h. n2 a 2. E tem vários outros termos aqui, e a gente vai representar esses últimos aqui. Pegar esse aqui, os dois últimos. Seria mais n. Então, o a é x, x, h, n menos 1, mais, aqui dá 1, fica só hn. Então, isso aqui é a expressão que a gente vai usar no numerador dessa quantidade aqui que aparece no limite. Então, voltando ao limite, nós temos limite quando h tende a 0. Então, x mais hn, vamos substituir por essa expressão aqui.
Então isso aqui é a expansão de x mais hn usando essa forma do binômio de Newton. Mas a gente está subtraindo menos xn, então ele vai aparecer aqui menos xn. Tudo isso aqui está sendo dividido por h. Então nós aqui podemos cancelar esses termos, xn, e vamos já fatorar um termo h que está presente em todos esses termos que restam. Então eu fico com limite quando h tende a zero. Então vamos fatorar um h aqui. Então esse primeiro termo, ele nos dá, fatorando h, n x a n menos 1. Aí tem o segundo termo aqui, que fatorando um h, permanece um h na fatoração. Então fica n menos 1 sobre 2, xn menos 2 vezes h, etc. Todos esses termos aqui vão ter um h, mesmo fatorando um h, ainda continua tendo outros termos em h aqui. Então aqui esse penúltimo fica n x h n menos 2 e o último h n menos 1. Nota que a gente está fatorando um h, então esses termos que estão aparecendo aqui, eles ficam reduzidos de uma unidade o expoente. Isso tudo aqui dividido por h. Então agora a gente pode fazer esse cancelamento e vamos calcular o limite. Então fica nx a n menos 1, já não tem h aqui, mais esse termo e todos os outros, a partir desse aqui, ele depende de h. Então, quando o h tende a zero, todos esses termos aqui, eles tendem a zero. De modo que, quando h tende a zero, o único termo que permanece é nx a n menos 1, porque ele é constante. Então, ao tomar o limite, nós obtemos nx a n menos 1. Para essa função f' de x, então, nós obtivemos que a derivada é uma função cuja regra é nx a n menos 1. Isso aqui com n natural.